Prosseguindo a nossa segunda unidade, que é a teoria da probabilidade, vamos apresentar então o elemento chamado de variável aleatória. A variável aleatória, na realidade, é uma função que vai associar a cada resultado da nossa experiência aleatória, da nossa amostra selecionada, um número real, um conjunto de números reais. Simplificadamente, a variável aleatória é exatamente aquilo que nós pretendemos examinar quando se faz uma experiência aleatória. Por exemplo, nós vamos selecionar pessoas de um grupo, nós podemos ter vários interesses nessa seleção. Nós podemos querer identificar a altura dos indivíduos, o peso, a sua renda familiar, quantos filhos possuem e assim por diante. Cada novo interesse, cada nova indagação que se faz, constitui uma variável aleatória. E cada indagação dessas, nós vamos corresponder a cada indivíduo um número. Nós estamos pretendendo identificar a altura, para cada indivíduo nós temos um valor que é dado em centímetros. Nós quisermos identificar o peso, valores em quilos. Nós queremos identificar a renda familiar, valores em reais e assim por diante. Tá? Ela recebe o nome de variável aleatória, apesar de ser uma função, porque o seu valor ele é desconhecido antes da realização da nossa experiência aleatória. Aqui nós podemos contar também o número de acidentes sem vítimas na estrada paraense no mês de setembro, o número de funcionários que faltaram na última semana do mês de setembro e o tempo de execução de certa tarefa são exemplos de uma variável aleatória. Cada um desses resultados ele é antes desconhecido, somente após a realização ou observação do fato é que nós vamos ter os valores numéricos correspondentes. Essas variáveis aleatórias elas podem ser classificadas em dois tipos em função do número de valores que elas podem assumir. E podemos então identificar, em função desse número de valores, a variável aleatória discreta e a variável aleatória contínua. A variável aleatória discreta é aquela que se origina no processo de contagem. Portanto, ela só pode assumir valores naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, se você vai retirar, por exemplo, peças de um lote, para contar quantas peças defeituosas ocorreram, nosso conjunto de resultados teria os valores naturais 0, 1, 2, 3, até o máximo de peças selecionadas da nossa experiência. Ou então, quantos clientes dentro do restaurante poderá correr número 0 até o número máximo que seria a capacidade do restaurante e assim por diante. Então, essa variável, chamada de variável aleatória, ela é dita discreta. Já as variáveis contínuas, elas se originam da medição. Tudo aquilo que você mede, dependendo da sutileza do elemento de medição, pelo menos teoricamente, ela pode assumir qualquer valor em dado intervalo. Tá? Então, você identifica, por exemplo, a quantidade de álcool na corrente sanguínea de uma pessoa. Esse valor está situado entre A e B, valor mínimo e valor máximo. Teoricamente, dependendo com quem você mescla essa quantidade, ela pode assumir virtualmente qualquer valor nesse intervalo. O peso líquido em pacote de alimento congelado também é uma representação da nossa variável contínua. Então, sintetizando,
tudo aquilo que você conta é dito uma variável discreta e aquilo que você mede é uma variável contínua. E a determinação das probabilidades relacionada a essas duas variáveis, discreta e contínua, vai depender do seu tipo. No caso da variável discreta, nós temos os pontos, e, em consequência, nós teremos a probabilidade pontual. Para cada ponto, que se refere a uma contagem, pode-se calcular uma probabilidade. No caso da variável contínua, o tratamento agora será feito através de um intervalo, uma área. Como nós temos infinitos pontos em um dado intervalo, por se tratar de uma medição, a probabilidade agora não será mais pontual. Nós consideramos até que a probabilidade de um ponto é um valor expressível tendendo a zero. Toda a probabilidade, portanto, será vista através de intervalos. Em qualquer caso, nós podemos determinar a chamada distribuição de probabilidade da nossa variável aleatória. E essa distribuição de probabilidade ela vai ocorrer quando nós associarmos essa medida, chamada de probabilidade, aos valores pontuais ou intervalares da nossa variável aleatória. Uma distribuição de probabilidade é, portanto, uma distribuição de frequência relativa para os resultados do nosso espaço amostrado. Ela vai mostrar a proporção de vezes que a nossa variável aleatória tende a assumir cada um dos nossos valores. Claro que ela vai diferir se a variável é discreta no ponto ou contínua no intervalo. No caso da nossa variável discreta, nós vamos associar a cada possível resultado da nossa variável x um valor real, que é denominado de probabilidade, de tal forma que essas condições sejam satisfeitas. A probabilidade de cada ponto ser menor ou igual que 1, mínimo igual a 0, e a soma delas tem que ser igual a 1, que é o nosso, que configura o nosso espaço de probabilidade. E essa função, então, recebe o nome de função de probabilidade no ponto. Para cada ponto, nós temos uma probabilidade. E essa probabilidade é que recebe o nome de função de probabilidade no ponto. O conjunto de valores xi, peso xi, é que recebe o nome de distribuição de probabilidade. Então, nós teremos uma tabela onde nós vamos identificar na parte superior os nossos valores, 0, 1, 2, 3, dependendo da contagem, e na linha seguinte, nós temos as probabilidades para cada um desses valores. Esse quadro, ou essa tabela, é que representa a distribuição de probabilidade da variável discreta x.